Vídeo aqui não é bem para você, na verdade é uma forma que eu encontrei de organizar bastante os meus pensamentos. Se você está vendo, provavelmente eu postei, mas talvez eu nem poste. Qual que é a ideia? Eu estava para entrar no recesso, nesse recesso que a gente faz ali entre o Natal e depois o Ano Novo, a gente diminui bastante o nosso trabalho. Eu falei, cara, eu queria comprar alguns livros para ter alguns conteúdos a mais ali, fazer alguma coisa diferente nos conteúdos, e aí eu optei por comprar 3 livros. 3 livros específicos que traziam alguma coisa mais, talvez, filosófica, alguma coisa mais conceitual para aquilo que eu estava pensando, por que eu fazia aquilo, enfim, comprei 3 desses livros, criei uma lista bem grande e escolhi entre 3. Acabei lendo somente um, por conta, eu esperava ter mais tempo do que eu realmente tive. E eu acabei lendo esse livro aqui, A Morte de Ivan Illich. Mas o que me chamou a atenção, principalmente, e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo organizando a minha mente, é que ele faz a gente pensar sobre a vida que a gente está vivendo. Com certeza, você em algum momento já se deparou com isso, que é a perspectiva da sua morte. Eu já fiz alguns vídeos no canal, até mesmo para falar sobre o necrológico, né, que seria um exercício que você faz a partir da sua morte, e aí você retorna, vamos dizer assim, no sentido de que, pensa que em vez de você planejar o futuro, você pega e como eu gostaria de morrer? O que eu gostaria que as pessoas falassem de mim? E a partir disso você tem ali as características básicas que você gostaria de ser. E aí você busca elas. Basicamente isso. Esse relato é um conto, é bem curtinho. Eu, inclusive, se você está assistindo isso, eu aconselharia fortemente que você comprasse hoje esse livro e lesse. Cara, são 90 páginas, numa leitura muito tranquila. Conta a história de um cara que tinha uma vida boa, segundo os propósitos dele. Mas a vida dele era pautada não pelo o que ele tinha efetivamente ali de valor para o mundo, para a sociedade e para ele, mas é basicamente pelo que ele acreditava ser o mais fácil e o mais confortável para ele. Basicamente ele tinha um bom trabalho, basicamente ele tinha uma boa família, basicamente ele tinha uma boa esposa, mas nada disso era o que ele queria, efetivamente. E por que eu tô fazendo esse vídeo para você? Tá chegando o fim do ano, normal. A gente repensa bastante coisas sobre a nossa vida. E aí eu comecei a pensar sobre a minha estrutura, o que eu faço. Nos últimos 4 anos, desde que eu dei baixa da Força Aérea, eu não gostava do meu trabalho. Eu não vivia feliz lá e eu decidi sair. Eu achava que aquilo não me fazia bem. E aí eu fui percebendo, aí eu fui sair para uma coisa que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, dar aula, ensinar as pessoas e ensinar as pessoas a construir patrimônio com imóvel. Pô, isso é legal, é sensacional. Pô, e dá dinheiro, isso é ótimo, as coisas estão indo bem, estão crescendo. O canal já bateu 13 mil inscritos. O meu Instagram já está com mais de 124 mil pessoas. Então isso está tendo resultado. Mas será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria? E aí eu comecei a me pegar, a perceber, obviamente que numa escala talvez um tanto maior, a notar que algumas decisões, algumas pequenas bifurcações vão te afastando do caminho geral. Eu não sei se você já andou numa trilha ou numa floresta, vamos dizer assim, uma área que tem bastante planta, coisa e tal. Na época que eu era militar, eu fazia um tipo de esporte que a gente corria no meio do mato, basicamente para encontrar pontos. Então eu tinha um mapa, uma bússola, eu olhava, putz, eu tenho que chegar lá. Só que não adiantava eu apontar para a distância maior, porque no caminho, por conta de ter que desviar de uma árvore, aí eu desviava de um buraco, aí eu ia de uma pedra. Quando chegasse no final, eu estava muito afastado de onde eu deveria estar. Então o que a gente faz para andar em linha reta? Escolhe pontos de referências pequenos. Então a gente ia olhar para a próxima árvore, eu ia até a próxima árvore. De lá eu ia para a próxima coisa. E assim sucessivamente. A vida é de certa forma bem parecida, em que você vai tendo pequenas decisões
que no montante geral ela parece não fazer tanta diferença, mas quando você junta tudo, faz uma grande diferença. E aí eu percebi que nem tudo que eu fazia, ou não fazia no trabalho, mas o que eu vivia era efetivamente aquilo que eu busquei. No momento em que eu saí da Força Aérea e no momento que eu comecei a trabalhar com a internet, a produzir conteúdo. E eu notei, cara, em algum certo aspecto, eu tô tendo a vida do Ivan Illich. Ele primeiro decidiu optar pelo serviço público pensando numa vida mais tranquila, igual a do pai dele. E aí, à medida que o tempo foi crescendo, ele foi se tornando algum funcionário público de médio escalão. E aí ele precisava casar. E aí ele se casou com uma mulher que era confortável. Era bonita, não era a mais bonita, nem era mais feia, não era mais rica, nem a mais pobre, era mediana. E aí quando ele se viu lá, acabou percebendo que não era tão bom, mas está tudo bem, está ótimo. Aí precisava de filhos, e aí essa é a vida que a gente acaba deixando acontecer, sabe? Começa a tomar decisões no que a gente fala do stand-by, como o Clique, né? Não sei se você já assistiu aquele filme Clique, em que ele vai simplesmente passando para frente as partes da vida e as decisões vão sendo tomadas em stand-by. E aí quando você percebe, é tarde demais. Quando você percebe, você viveu uma vida como se de alguma forma você nunca fosse morrer. Você nunca se importou efetivamente pelo que importava sobre as pessoas com quem rodeava, sobre as pessoas com que você falava, sobre a forma que você trabalhava, sobre com quem você trabalhava, sobre o valor que você dava ao trabalho, o que você gerava para as pessoas. E aí, vivendo essa vida como se nunca fosse morrer, você chega a uma época em que vai chegar para todo mundo em que você morre como se nunca tivesse vivido. E aí, no final, o desespero do Ivan Illich é perceber que não tinha mais tempo. Tudo aquilo que ele passou era uma coisa que simplesmente era impossível de retornar. Ele perdeu tempo. Ele perdeu tempo vendo as paredes, ele perdeu tempo escolhendo os móveis, que é da parte do livro, ele perdeu tempo mudando os papéis de parede, escolhendo as almofadas, porque nada daquilo era o que ele queria. Mas ele ainda assim perdeu tempo. Então, o objetivo de organizar essas ideias na minha cabeça, em formato desse vídeo, é refletir sobre onde eu estou indo. Uma coisa interessante que, conversando com várias pessoas, alunos e mentorados, quando a gente vai ganhando um certo dinheiro, se a gente não tomar cuidado, a gente se desvia do caminho idealizado que a gente tinha lá no começo. Sabe aquela ideia de no começo não era por dinheiro e o dinheiro não importava, era uma consequência, você queria viver as emoções e de repente você muda o foco. Isso é muito fácil de acontecer. E de certa forma aconteceu comigo e eu me vi pensando sobre isso. Então esse livro que eu fiz, eu comprei e li com o objetivo de fazer algum tipo de conteúdo, na verdade, ele mudou bastante a forma que eu pensava, essa estrutura. E provavelmente vai mudar muitas coisas no próximo ano, da forma que eu vou agir. Pensar muito menos em produzir conteúdos legais de se consumir, e muito mais conteúdos que eu gosto de fazer porque eu acho que é importante e porque acho que vale a pena. Pensar muito mais em, cara, ter dinheiro. Isso, de longe, essa foi o que mais me fez pensar esse ano, tá? Que é sobre... Eu entrei nesta vida com objetivo, nessa vida quando eu digo assim, nesse formato de trabalho, com o objetivo de ganhar dinheiro para ter tempo. Eu não tinha tempo quando eu era militar. E aí, refletindo sobre diversas coisas, eu percebi que agora eu tinha dinheiro, mas por diversas decisões que eu fui tomando, eu precisava ter ainda mais dinheiro, porque eu não tinha tempo.
Percebe? Essas escolhas são relativamente comuns no dia a dia e eu já notei isso várias vezes. Questões simples de, por exemplo, você ir aumentando o padrão de vida. E quando você aumenta o padrão de vida, para você ter o mesmo tempo que você... Um exemplo, tá? Bem anedótico aqui para você entender. Pensa que você ganhava R$ 2.000, tá? E aí você tinha que pagar lá o aluguel, comprar as coisas da sua casa. Se você ganhasse R$ 2.000, você teria tempo, você não precisaria trabalhar, um exemplo. E aí você passa a ganhar R$ 4.000, o dobro. Teoricamente, você poderia aumentar ali a sua vida para 3.000 em vez de 2, você já estaria melhor, 3.000, e ainda sobraria tempo, sobraria dinheiro. Talvez você não precisasse trabalhar tanto. Só que aí o que é normal? Vou subir para 4.000 também, meu padrão de vida. E aí a sua vida está melhorando materialmente falando. Mas o objetivo principal de você fazer aquilo que você faz era tempo. E você passou a não ter tempo. Eu me vi assim. Trabalhando cada vez mais e mais e mais. Óbvio, conquistando bastante coisas, tendo bastante resultado, mas no final o que eu queria não era ter coisas. As coisas eram ferramentas para ter tempo. E é isso que eu vou mudar. Eu não sei exatamente qual que é o contexto que você se encontra, não sei se você pode estar passando por algum momento como esse, mas eu gostaria fortemente de te indicar que você leia esse livro. Pode mudar bastante a perspectiva da forma em que você está vivendo. E talvez não há momento melhor para isso do que o final do ano, já que daqui a 2 dias você vai estar pensando nas metas do ano que vem. E essa é a diferença. Será que você precisa realmente conquistar um novo carro? Será que você precisa realmente conquistar uma aeronave, um barco, uma casa ainda maior? Será que você não precisa só de mais tempo? Pensa um pouco sobre isso. Se eu postar esse vídeo, comenta aqui o que você pensa em trocar. Talvez a gente consiga ter boas ideias com o seu comentário. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!